Então, gente, vamos iniciar nossa aula de matemática hoje, página 142 do livro didático, capítulo 4, obtendo frações equivalentes, certo? Então, para iniciar frações equivalentes, a gente vai iniciar com simplificação de frações. E vamos começar com umas perguntinhas. O que é fração equivalente? Fração equivalente é uma mesma porção. É uma fração que apresenta uma mesma porção. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu pegue com uma mão um pouco de areia e com a outra mão pegue o mesmo tanto de areia. A areia que eu vou ter as duas mãos está na mesma porção, não é? Ela é o mesmo total de areia que eu peguei na primeira mão. Ou seja, são iguais. Ou seja, logo é uma fração da areia equivalente nas minhas duas mãos. Fração equivalente é o quê? Quando as porções são iguais. Quando as frações são basicamente iguais, embora tenham números diferentes. Vocês vão entender isso mais para frente, direito. Então, iniciando com simplificação de frações. Vamos aqui para o primeiro exemplo. 3 sobre 6. Eu quero descobrir uma fração equivalente dessa fração, 3 sobre 6. Primeiro passo é você decidir se vai querer multiplicar ou dividir, porque são opções diferentes, mas acabam resultando na mesma e algum mesma fração equivalente, certo? Bom, se eu escolho multiplicar, digamos que eu tenho a fração 3 sobre 6, né? Eu quero achar uma fração equivalente. Uma fração, aí eu multiplico, eu posso fazer o quê? Multiplicar por um número ou dividir por algum número. Essa é a forma da gente descobrir frações equivalentes. Se eu pego o número 2, por exemplo, eu vou multiplicar a fração 3 sobre 6 por 2. Eu multiplico tanto o numerador como o denominador. 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 2, 12. Resultou em que fração? Na fração 6 sobre 12, certo? A fração 6 sobre 12 é o quê? Uma fração equivalente de 3 sobre 6. Por quê? Porque eu multipliquei tanto o numerador da 3 sobre 6 como numerador, como denominador, quer dizer. Eu multipliquei os dois por um único número. É como se ela aumentasse naquela mesma proporção, certo? É o mesmo assunto sobre proporção que eu acabei de falar. Eu aumentei tanto de cima como de baixo 2 vezes. E se eu fosse fazer da maneira de dividir, ainda na fração 3 sobre 6, digamos que eu divida 3 sobre 6 por 3. Vai me render o quê? 3 dividido para 3, 1. E 6 dividido para 3, 2. Então, me gerou o quê? 1 sobre 2. Essa fração 1 sobre 2, ela é o quê? Da 3 sobre 6? Ela é equivalente, certo? O que é que eu quis passar com isso? Que tanto multiplicando como dividindo, se for pelo mesmo número, você multiplica pelo mesmo número e divida por... Pode ser na divisão, pode ser outro número, certo? Mas contanto que seja o 3, por exemplo, eu dividi pelo numerador e o denominador, certo? Tem que ser tanto de cima como de baixo. Não pode ser só um. Então, 1 sobre 2, 3 sobre 6 e 6 sobre 12. É o quê? São o quê? São frações equivalentes. São números diferentes, mas eles são o quê? Equivalentes, certo? Agora indo para frações irredutíveis. Frações irredutíveis é bem pequeno. Continuando ainda na mesma fração que a gente usou
Eu descobri uma fração equivalente, 1 sobre 2, não foi? O que foi que eu fiz? Eu dividi por 3. A mesma coisa que eu fiz aqui. 3 dividido para 3, 1. E 6 por 3, 2. 1 sobre 2. Mas e se eu quisesse descobrir desse 1 sobre 2? Se eu quisesse descobrir uma fração equivalente dele, menor que ele, seria possível? Não. Por quê? Ó, o número 1, se eu for querer descobrir uma fração, como eu disse anteriormente, ou a gente divide ou a gente multiplica. Se eu quero descobrir uma menor, eu tenho que fazer o quê? Dividir. Mas o número 1, eu vou dividir pelo quê? O 1 é uma coisa. Eu só posso dividir o 1 por ele mesmo. Se eu for dividir 1 por 1, dá 1. Como eu dividi o de cima, também divido o de baixo. 2 por 1 também é 2. Ou seja, a fração não mudou. Ou seja, não é possível dividir mais o 1 sobre 2. O que é que isso significa? Que essa fração 1 sobre 2 é irredutível. Porque eu não posso mais dividir ela. Eu não posso mais reduzir ela, certo? A questão da fração ser irredutível é eu não poder mais dividir ela. Eu posso multiplicar e achar uma fração equivalente. Mas eu não posso mais reduzir essa fração. Que reduzir é o quê? Dividir, certo? Reduzir é somente dividir. Por isso que é chamada de fração irredutível. Porque não se pode mais reduzir. Indo agora para o terceiro exemplo. Reduzindo duas frações ao mesmo denominador. Isso aqui vai complicar um pouco mais, mas não é nada que a gente não consiga superar rápido. Ó, eu tenho duas frações. 3 sobre 4 e 5 sobre 6. Qual o numerador das duas? O 4 e o 6. O numerador é qual? Sempre é o número de baixo. Então, como é que eu quero deixar esses denominadores iguais? Por exemplo, imagine a fração 3 sobre 5 e 5 sobre 5. O denominador é igual, né? O 5 e o 5 que estão abaixo. Então, eu quero transformar esse 3 sobre 4 e 5 sobre 6 em duas frações. Não é juntar, certo? Eu quero deixar ele da forma que eles estão, porém com o mesmo denominador, certo? O que eu tenho que fazer? Ó, atenção, essa parte aqui é bem importante. Eu vou pegar a primeira fração, o 3 sobre 4, e o 4, somente o 4, ou seja, somente o denominador da primeira. A gente vai fazer de 1 em 1, certo? A gente pega o denominador da primeira, que é quem? O 4. E vai multiplicar pelo número de cima e o número de baixo. O numerador e o denominador da segunda fração. Qual é a primeira fração? 3 sobre 4. Qual é a segunda? 5 sobre 6. O que é que eu vou fazer? Multiplicar o 4 da primeira, tanto pelo 5, que é o numerador, como pelo 6, que é o denominador da segunda, certo? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Me gerou qual fração? A fração 20 sobre 24. Agora, partindo para a segunda parte. Eu vou pegar a segunda e fazer a mesma coisa. Porém, agora é a segunda pela primeira. Como assim? Eu vou pegar 5 sobre 6 e vou pegar o denominador, que é 6. E vou multiplicar ele por 3 e por 4, que é o numerador e o denominador da primeira fração. 6 vezes 3, 18. E 6 vezes 4, 24. Me gerou qual fração? 18 sobre 24. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Que 3 sobre 4 e 5 sobre 6, que eram as frações que eu queria deixar com o mesmo denominador, eu transformei elas em quê? Em 18 sobre 24 e 20 sobre 24. O 24 não está em ambas as frações no lugar do denominador, não é? Então, isso que é
reduzindo duas frações ao mesmo denominador, certo? A gente transformou 3 sobre 4 e 5 sobre 6 em 18 sobre 24 e 20 sobre 24. Certo, gente? Então, gente, agora para fechar essa parte, a gente vai falar sobre adição e subtração de frações. Essa é uma parte bem simples, vocês vão pegar rápido. Ó, vamos para o primeiro exemplo. 2 sobre 5 mais 1 sobre 5. Olhando de cara, o que é que vocês podem perceber? Que o denominador é igual, né? O denominador na primeira é o 5 e na segunda é o 5. O 5 é igual. Então, ó, denominador igual, só repete. Ou seja, vai continuar sendo 5. E o numerador, que é o número de cima, o 2 e o 1, eu vou fazer o quê? Somar. 2 mais 1, 3. E o 5 continua. Qual é a soma de 2 sobre 5 mais 1 sobre 5? 3 sobre 5. Certo, gente? Agora, e se o denominador fosse diferente? Olha nesse próximo exemplo agora. 2 sobre 5 mais 1 sobre 2. O denominador agora está diferente, né? O que a gente faz? Agora é o que eu acabei de falar. É sobre frações equivalentes. O que foi que a gente fez na fração equivalente? Multiplicou o denominador de uma fração pelo numerador e denominador da outra. E depois fizemos o contrário. Certo? Vocês voltem um pouquinho no vídeo e revejam se vocês não entenderam bem, certo? Indo agora direto. Depois de fazer a fração equivalente, o resultado vai ser 4 sobre 10 mais 5 sobre 10. Por quê? Porque essas duas frações são o que das anteriores? São equivalentes, certo? Você só fez o quê? Transformou, deixou elas com o mesmo denominador. Agora vamos lembrar, qual foi o exemplo que a gente fez agora há pouco? A gente fez com o mesmo denominador, não foi? Então agora é só repetir a mesma fórmula. Com o mesmo denominador, o que a gente faz? Só repete o denominador, que antes era 5 e agora é quanto? 10. Repete o 10, né? E soma 4 mais 5. 4 mais 5 é quanto? 9, certo? Então a soma de 2 sobre 5 mais 1 sobre 2 é igual a 9 sobre 10. Eu fiz aqui só exemplos de soma, porque não faz diferença ser soma ou subtração. É como vocês fazem normalmente. 2 mais 1, 3. 3 menos 1, 2. É normalmente. Só que, por exemplo, na soma, você soma, obviamente, e na subtração, você subtrai. Essa é a única troca que vai ter. Então, eu só fiz exemplos em soma, certo? Para ser mais rápido. 2 mais 1, aqui deu 3 sobre... 2 mais 1 sobre 5 dá 3 sobre 5. E 4 mais 5 sobre 10, 9 sobre 10, certo? Esses foram os dois exemplos, com o denominador igual e com o denominador diferente. No igual, repete o denominador e soma o numerador. E no diferente, você faz o quê? Você deixa os denominadores iguais. Aí faz a mesma coisa da anterior. Repete o denominador e soma o numerador. E é isso, gente.